Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Cristine de Pizan. Eu sou Lucimara Leite e hoje falaremos de uma mulher que eu acho incrível, daquelas mulheres que fazem coisas maravilhosas, extraordinárias. Quem é ela? Sor Juana, que viveu no México. Vamos ver quem foi essa mulher e o que ela fez, assim, que eu considero de extraordinário. Sor Juana Inés de la Cruz foi uma das expoentes da poesia em língua espanhola no século XVII, o século de ouro espanhol. Sor Juana manejou como ninguém os maneirismos do barroco. A retórica elevada, o virtuosismo linguístico, o gosto pela contradição e pelo exagero. Compôs poemas, comédias teatrais, defendeu o direito da mulher à educação e se envolveu num acirrado debate teológico com o padre Antônio Vieira, aqui do Brasil, expoente do barroco luso brasileiro. Em seus últimos anos, renunciou às letras devido à perseguição das autoridades católicas. A vida íntima da freira poeta, no entanto, permanece envolta em mistério. Na falta de documentos, a vasta correspondência de Sor Juana se perdeu. Não foram poucos os que fizeram leituras detetivescas de sua obra para decifrar seus enigmas biográficos e diagnosticar os tormentos de seu coração. Foi assim que ela ganhou diversos rótulos: mística, neurótica e feminista, o que muitas vezes para alguns é quase sinônimo. Um dos mais bem-sucedidos nessa empreitada foi Otávio Paz. Otávio Paz, grande poeta mexicano, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, que viveu entre 1914 e 1998. Em 1982, Paz publicou Sor Juana Inés de la Cruz, ou As Armadilhas da Fé, um ensaio que tenta responder a algumas perguntas que intrigam leitores da freira poeta. Por que escolheu, sendo jovem e bonita, a vida de freira? Qual a verdadeira índole de suas inclinações afetivas e eróticas? Por que renunciou às paixões de toda a sua vida, às letras e o saber? Então, Juana Inés de Asbach nasceu em 1648 ou 1651 em Neplanta e morreu em 1695 na cidade do México. Era filha bastarda de uma crioula. Crioula era o termo que se usava para quem nascia na América de pais espanhóis e de um fidalgo basco. Nunca conheceu o pai. Aprendeu a ler aos 3 anos e, ainda menina, pediu à mãe que a disfarçasse de homem para frequentar aulas na universidade. Olha que fantástico, né? Uma criança, fantástico no sentido ruim, tá? Uma criança pedir para a mãe que a fantasiasse de homem para que ela pudesse frequentar as aulas. Juana Inés aspirava ao saber restrito aos homens naquela época. Leu toda a biblioteca do avô e aos 15 anos foi enviada para a corte da cidade do México para servir como dama de companhia a Leonor de Carreto, a marquesa de Mancera, vice-rainha. Juana Inés, uma órfã sem fortuna, conquistou a simpatia da vice-rainha, a quem chamava de Laura em seus poemas amorosos. Um trechinho do poema. Da beleza de Laura, apaixonados, os céus arrombam para sua altura. Bonito, né? Em 1669, aos 21 anos, ingressou no convento de San Jerônimo, onde ganhou o título de Sor, irmã. Muito se especulou se sua desilusão amorosa encaminhou Juana Inés à vida religiosa. Otávio Paz, né?
No entanto, afirma que as dificuldades para arrumar um bom casamento, era pobre e bastarda, né? E o amor às letras a levaram a vestir o hábito. O caminho da cultura para a poeta não só passava pela masculinização, como entranhava a neutralização da sexualidade. Escreve. Juana Inês renunciou à vida cortesã e escondeu seu sexo sob o hábito negro para poder se dedicar ao estudo e à escrita, atividades masculinas restritas às universidades e às ordens religiosas. Então, ser mulher não podia, né? Não teria acesso ao estudo, ao conhecimento. Né? Seria uma dessas opções que Otávio Paz acredita que fez com que ela escolhesse a vida monástica. Os conventos eram parte da vida social na Nova Espanha, espaços culturais onde aconteciam tertúlias, apresentações teatrais e bailes. A casa das Jerônimas era reservada às moças das melhores famílias. As freiras viviam em sobrados espaçosos, tinham criadas e até mesmo escravas, podiam usar joias e receber visitas. Lá, Sor Juana encontrou refúgio para compor versos, estudar astronomia, filosofia e mitologia e devorar livros proibidos pela Inquisição. E lá floresceu a amizade amorosa entre a freira poeta e a condessa de Paredes, uma mulher bonita e sensível às artes e ao conhecimento, para quem Juana escreveu versos suspeitos. Mais um trechinho de um verso dela. Ser mulher nem estar ausente não é de amar-te impedimento, pois você sabe que as almas distância ignoram e sexo. Os poemas eróticos dedicados à vice-rainha alimentaram especulações sobre a natureza das relações entre as duas. Era uma grata amizade, um flerte inocente ou um relacionamento homossexual? Bom, aí fica sobre o critério e escolha de cada um, porque efetivamente não temos nada. Além disso, a nossa querida Sor Juana, ela também é uma pessoa bem popular na mídia hoje. Na Netflix tem uma série produzida por uma editora, por uma produtora mexicana, chama Juana Inês, que é bem interessante de ver. Além disso, tem também um filme de uma cineasta argentina, Maria Luisa Bemberg, né, sob o título Eu, a Pior de Todas, de 1990. Então, aconselho vocês, se tiverem curiosidade, quiserem saber um pouco mais sobre a vida de Sor Juana, a procurarem ou a série, né, ou o filme. E ainda, né, voltando ao Otávio Paz, ele oferece uma outra interpretação. O amor entre Sor Juana e a vice-rainha não era carnal, mas platônico. Quase um gênero literário. Os poemas amorosos dedicados à Condessa de Paredes se inserem na tradição da poesia cortesã, que remonta às cortes medievais, onde trovadores de origem humilde professavam seu amor às damas nobres. Em seus versos amorosos, Sor Juana não confessa um amor proibido, mas escrevia segundo as regras de um gênero literário. Os críticos, escreve Paz, tratam os poemas de Sor Juana como um diário amoroso, porque teimam em ler com olhos românticos um texto barroco. A poesia, como confissão dos sentimentos íntimos do poeta, lembra Paz, só apareceu um século depois de Sor Juana com o romantismo. No período barroco, o que importava era adequar os versos a formatos complexos, rígidos pela lei dos contrastes. O barroco era um estilo capaz de comportar contradições, como uma freira poeta que escrevia poemas de amor para uma mulher. Paz também registra que quase um terço dos poemas de Sor Juana foi encomendado. São versos de adulação cortesã e homenagens a poderosos ou em louvor de dias santos que asseguraram a Sor Juana privilégios junto à corte e à igreja,
e conferiram prestígio ao convento das Jerônimas. Nada disso, porém, depõe contra a qualidade literária dos versos de Sor Juana, que resistem como uma das líricas mais originais em língua espanhola. Paz apresenta Sor Juana como uma personagem que refletia e superava as contradições da sociedade. A Nova Espanha era uma contradição insolúvel, embora nascida da expansão ultramarina, que marcou o início da modernidade europeia. A Nova Espanha refletia um cenário tropical. No cenário tropical, a velha ordem aristocrática derrotada na Espanha pelos ideais da reforma protestante e de pensadores modernos como Descartes, Galileu e Copérnico. Os autores que Sor Juana conhecia, apesar da vigilância pela Inquisição. O feminismo da freira poeta, expressa em alguns versos satíricos, reagia à sua realidade histórica que mantinha as mulheres afastadas do saber e em condição de inferioridade. Bom, enfim, termino aqui a minha parte sobre a Sor Juana. Espero que você tenha conhecido, ouvido falar ou gostado. E deixa você que decida se ela teve de fato uma relação carnal ou não com a parêntese, com mesmo com a Laura, ou se foi uma questão platônica, como disse o Paz. Mas independente disso, nada interfere na sua qualidade de seus poemas, que são belíssimos, e aconselho vocês a procurarem e a lerem. Eu usei como fonte para esse texto, um texto de Juan de Souza Gabriel, publicado na revista Época, o Globo, e sobre ainda um blog Letras, de Lopes. Os dois são bem interessantes e têm bastante conteúdo. Bom, aconselho vocês a procurarem. Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau!